Minha saudação a todos os colegas representantes comerciais. Hoje iremos receber uma profissional que atua há mais de 50 anos no mercado, psicóloga nas áreas organizacional, educacional e clínica, fundadora da Clínica Bedim e do Instituto de Desenvolvimento Global, o IDG. Com vocês, a doutora Zélia Bedim, falando sobre saúde mental, equilíbrio e bem-estar. Obrigada, seu Roberto. É uma satisfação estar aqui com vocês. Você já foi apresentada antes e hoje estou para compartilhar com vocês o meu conhecimento, as minhas experiências e tudo aquilo que a gente vem falando nos últimos tempos sobre saúde mental. Com certeza é um assunto que não pode passar desapercebido e não pode faltar nos encontros que vocês têm tido com vários profissionais de várias áreas. Quando nós falamos em saúde mental, nós estamos entrando num campo muito amplo, que por muito tempo foi ignorado ou muito pouco trabalhado. Esses últimos tempos, com o evento da pandemia, entrou em evidência o quanto a saúde mental influencia em toda a produção, em todo o desenvolvimento, em toda a vida da pessoa. E nós trouxemos para vocês esse tema com engajamento no todo um processo que a gente já tem desenvolvido aqui no CORE, com os funcionários, com a equipe de trabalho, e agora chegando até vocês. Pessoal, quando nós falamos de saúde mental, equilíbrio e bem-estar, nós falamos do ser humano na sua integralidade. Vocês que trabalham com público, que trabalham com produtos, que têm fornecedores, que têm clientes, e que têm uma vida, uma família, amigos, convivem na sociedade, vocês sabem o quanto as nossas emoções nos acarretam vários sentimentos, várias situações que nos colocam muitas vezes felizes e outras vezes infelizes e outras vezes nos adoecem. Quando nós pensamos em saúde mental, a gente pensa sempre só na mente. A gente não pensa na integridade como um todo, quanto a saúde mental afeta a nossa saúde física, a nossa saúde financeira, a nossa saúde emocional. Nós temos uma estrutura muito complexa. E quando nós pensamos no profissional da saúde, a gente nem sempre avalia o alcance que ele tem. E pensando no profissional que vocês são e que trabalham como representantes comerciais, vocês estão expostos a muitas situações que são críticas e outras muito estressantes. Claro que se eu perguntar, como está a saúde de vocês hoje? Vocês estão bem? Vocês sentem que devidamente estão equilibrados? Que estão emocionalmente bem? Como é que vocês se sentem? Vocês sentem que têm toda a energia necessária para continuar trabalhando, conquistando novos clientes, conseguindo os resultados almejados, atingindo metas? Para que isso aconteça, a nossa saúde mental tem que estar muito bem cuidada. Então, quando nós pensamos, como nós vamos trabalhar isso? Como vocês estão? Será que o CORE se preocupa com o bem-estar de vocês, com a saúde, com o equilíbrio? O CORE é um guarda-chuva. Ele dá para vocês todos os recursos que vocês sozinhos provavelmente não conseguiriam. Legais, sociais, informações gerais, suporte, como agora na pandemia, para que vocês pudessem continuar trabalhando. E, claro, nós temos que falar nos cuidados que vocês têm que ter com vocês mesmos. Será que vocês se cuidam bem? E a família de vocês está bem cuidada? Alguém de vocês parou para pensar na importância da saúde mental? Se realmente a vida de vocês está proporcionando para vocês bem-estar e equilíbrio, como é que vocês estão se sentindo hoje? Como é que vocês se sentiram quando começou a pandemia? Vocês estão preparados para sair dessa pandemia mais fortes? Nós estamos vivendo novos tempos, tempos desconhecidos, tempos que nós não sabemos exatamente o que vai acontecer ali na frente.
Se não nos prepararmos e não nos fortalecermos psicologicamente, emocionalmente, mentalmente, nós vamos sair prejudicados. E nesse caso, pessoal, muitas vezes o retorno é lento e muitas vezes não tem retorno. Então, por que nos envolvermos com isso? Por que nos preocuparmos com isso? Porque é um assunto muito sério. Então, para isso, pessoal, eu trago para vocês hoje algumas informações. O nosso tema é saúde mental, equilíbrio e bem-estar. Vocês veem aqui, não é? Parece uma gangorra, parece uma balança, mas nós temos aí, não é? Tentando equilibrar entre a mente e as emoções, entre a razão e o mental, entre o psicológico e o físico. E como é que nós estamos saindo disso? Nós estamos indo bem? Então, nós temos algumas considerações para fazer para vocês. O que nós sabemos que é importante? A saúde mental e emocional deve ser prioridade, porque é ela que nivela o resto do nosso organismo. É a saúde mental e emocional que nos ajuda a tocar a nossa vida de uma forma equilibrada. Então, é prioridade. Em termos de saúde, é a número 1. E eu sempre refiro, pessoal, a saúde é o nosso bem maior. Adianta nós termos muito dinheiro, propriedades, carrões, excelentes clientes, se nós não tivermos saúde. E quem é que cuida da nossa saúde? Será que a gente precisa ficar doente para dar valor para a saúde? Ou nós podemos prevenir, cuidar, equilibrar? Eu sou por essa vertente. Acho que nós precisamos, sim, ser responsáveis pelas nossas vidas e pelo nosso bem-estar. Segundo, a saúde física não pode ser negligenciada. Nós temos que nos alimentar bem, dormir bem, ir ao médico quando tivermos que ir, fazer os nossos exames, fazer os nossos check-ups, ver como é que nós estamos, se precisamos de algum tratamento, se precisamos de alguma melhoria na nossa vida. O que nós precisamos fazer? Será que a nossa saúde física importa? Importa. Mas se nós não estivermos bem mentalmente, a nossa saúde física será afetada. Nós não teremos condições de manter as nossas rotinas, de nos reeducarmos, que foi uma coisa que aconteceu muito agora com esse período de pandemia. As pessoas passaram a se alimentar melhor, a se cuidar melhor, a cuidar melhor da sua saúde, a cuidar do sono, que teve muitas alterações nesse período e que é importante que se retome a normalidade, a se hidratar mais, a aprender até a respirar. Quem é que sabe respirar bem? Inspirar e expirar. Principalmente quando está estressado, quando está nervoso, quando está tenso. A respiração ajuda muito a resgatar o equilíbrio. E a hidratação é fundamental, porque é ela que mantém o nosso corpo, a água no nosso corpo mantém o equilíbrio. A gente sabe que a proporção de água é 70% no nosso organismo e quase ninguém considera isso, em torno disso. Não tenho o número exato agora, mas em torno disso. Se nós não nos hidratarmos, a nossa saúde ficará prejudicada. Então, a saúde física não pode ser negligenciada. Exercícios, não é? Lazer, porque no lazer a gente também se recompõe, recreação. Então, a nossa saúde física ela é composta de vários momentos que ela se reequilibra, que ela repõe as energias, que ela repõe até os complementos que nós precisamos de vitaminas, sais minerais, oxigênio. E nós precisamos fazer isso, precisamos aprender a usar tudo que está ao nosso alcance para ter boa qualidade de vida. Nesse período também, uma coisa que foi muito estudada e discutida foi a religião, porque no início parece que só Deus nos salvava, e eu acho que ainda a gente acredita muito nisso, né? Então, todas as religiões se mobilizaram, independente das crenças e da fé que cada um tinha, para pedir ajuda divina, porque o que estava acontecendo ninguém sabia como é que ia, para onde ia derivar. E política, né? As políticas, então, eu não vou falar disso hoje, porque eu não sou especialista, não entendo muito, e acho que é muito polêmico, pessoal.
Então, a religião e a política servem como pilares dessa sustentação. Se nós pensarmos nas pessoas menos favorecidas, esses auxílios todos que vieram mantiveram o equilíbrio. Imagine que se não tivessem vindo isso, como teria acontecido na sociedade? As pessoas ficariam doentes, famintas, invadiriam os prédios, iriam saquear supermercados, lojas? O que teria acontecido se não tivesse vindo políticas públicas de suporte, não é, as pessoas menos favorecidas? E até as mais favorecidas, porque nos negócios houveram facilitações financeiras que antes não havia. Então, as políticas ajudaram, né? E serviram de sustentação como pilares de sustentação inicial, mas não mantém as pessoas equilibradas por muito tempo e para sempre. Ajuda, mas não resolve. Então, a gente tem que saber que a religião nos dá suporte, as boas políticas públicas também, mas que, voltando lá no início, né, a saúde mental e emocional deve ser prioridade. E com a saúde mental e emocional em ordem, nós vamos saber o momento de rezar, o momento de pedir, o momento de agradecer. E usufruir das políticas públicas de uma forma racional, mais equilibrada também. E, por fim, os novos pilares de sustentação que surgiram foram cooperação, solidariedade, sustentabilidade, ciência e tecnologia. Quantos de vocês tiveram que se atualizar no uso dos equipamentos eletrônicos? E quantos de vocês que não imaginavam que estariam trabalhando com e-commerce, hoje estão trabalhando? Então, a ciência, para cuidar da nossa saúde, também com as vacinas e tudo mais, e a tecnologia para nos dar recursos e manter os nossos negócios, apesar de todas as dificuldades, foram fundamentais para que nós pudéssemos manter, pelo menos, uma certa ordem, se não foi possível um equilíbrio nesse período. Mas com saúde mental, as pessoas que estavam saudáveis mentalmente foram aquelas que criaram mais imunidade e as que menos adoeceram. Isso já está comprovado também. E o que acontece, não é, com tudo isso que nós estamos vivendo, e não é de agora, isso é de sempre. A doença do século XXI, que vai afetar todos, já afetou, e que vai continuar afetando, é a da saúde mental. Nós temos altos índices de níveis de ansiedade e altos níveis de depressão. Junto com isso, os medos que aconteceram durante a pandemia, eles se instalaram de uma forma que criaram estresses. E estresses que vão ter que ser tratados por muito tempo, que são os estresses pós-traumáticos. Quantos de vocês não ficaram estressados sem saber se vocês iam poder continuar com os negócios? Quantos de vocês hoje ainda podem ter medo de que as coisas não voltem ao normal? Quantos de vocês também pensam, será que com o meu trabalho eu vou continuar podendo manter o meu padrão de vida? Sustentando a minha família, meus filhos na escola, fazendo o que eu gosto? Será? Essas perguntas todas afetam a doença mental. Já existia antes, e agora em 2022, a Organização Mundial de Saúde reconhece a síndrome de burnout, ou estresse extremo no trabalho, se manifestou de forma mais violenta, mais forte. Muita gente parou de trabalhar por falta de condições. A ansiedade, hoje a gente trabalha com TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Pergunta para alguém se ela não fica ansiosa de vez em quando. Quantos sentem aquela palpitação, aquela bola que sobe e desce, não é? Parece que tem um perigo iminente, que as coisas vão acontecer e que eu não tenho controle. Quantos de nós sentimos isso? Quantos de vocês? E como é que a gente lida com isso? E quando fomos obrigados a usar a tecnologia, não ficamos estressados? Quantas vezes a gente foi para o computador e o computador não funcionou e a gente não sabia qual era o botão que tinha que apertar? Nós não somos experientes nisso. Os mais jovens, sim, já nasceram na era digital. Mas nós, quem tem mais de 50, 60, como é que nós estamos? Aprendendo todos os dias. E pedindo ajuda dos universitários, não é? Dos estagiários, daqueles que têm mais experiência com a tecnologia. Precisamos fazer isso. Quantos de vocês tiveram a ajuda dos netos, dos filhos? E olha que eles não têm muita paciência para ajudar os mais velhos. Isso não gerava estresse também? E o pânico, pessoal, e a insegurança, mal-estar desse século também.
depressão e incerteza. Tudo isso afetou a nossa saúde mental. E nós temos enfrentando todos os dias os transtornos psicossociais. E o que nós temos que fazer com isso? Como é que nós podemos prevenir ou remediar? Cuidando da nossa saúde mental, como nós sempre cuidamos da nossa saúde física, ou deveríamos cuidar. Quantos de vocês vão aos médicos todos os anos para fazer um check-up? Quantos de vocês vão ao psicólogo para ver se estão bem mentalmente? Ao psiquiatra, ao psicólogo? Ou só vão quando estão doentes? Quando precisam tomar uma medicação? Quantos? Pensem. E na família de vocês? Quantas pessoas se adoeceram? E o que vocês fizeram? Procuraram ajuda? Eu posso quase garantir que, com certeza, primeiro foram ao médico, não pensaram em ir ao psicólogo ou ao psiquiatra inicialmente. Até porque tem muito preconceito com a saúde mental. As pessoas ainda pensam que tem que ser louco para se tratar. Podem acreditar, não. O louco já não tem condição de se tratar, ele vai se internar para poder se recuperar para depois se tratar. Pessoas sãs se tratam. Pessoas sãs procuram ajuda. Pessoas sãs querem continuar sãs. Então, tem um velho paradigma que é mens sana in corpore sano, né? A mente sã no corpo são. Muitas academias usam isso, mas academias de ginástica, porque nós não temos muitas academias de psicologia, nós temos os consultórios, nós temos as clínicas, né? Mas a gente deveria ter academias que cuidassem integralmente do ser humano, de todos nós. Agora está surgindo, e graças a Deus e à ciência, estão surgindo também novos medicamentos menos agressivos, que nos mantêm o equilíbrio quando nós mesmos não conseguimos ter. Pessoal, o que a gente precisa saber? O mundo mudou. E como mudou? Vocês acham que é o mesmo de um ano atrás? Que é o mesmo de 2? Vocês se lembram como é que era em 2019 ou já esqueceram? E de 10? E de 20? Quem como eu tem mais de 60, 70, sabe que mundo nós vivíamos. E não sabe que mundo é esse. E os jovens também não sabem. E não se surpreendam se os mais novos tiverem mais dúvidas e mais ansiedades do que nós. Porque nós já vivemos bastante, mas eles têm a vida pela frente. E qual será a vida que eles viverão? Quem está abrindo um negócio hoje, que não tem experiência ainda, que expectativa ele pode ter lá na frente? Os mais experientes que já trabalham há muito tempo ainda têm dúvidas, imagina os novos. Será que os recursos que eu aporto no meu negócio estão garantidos? Será que o meu trabalho está garantido? Será que o meu faturamento está garantido? Tudo mudou. Nós temos perguntas novas. Será que a forma como eu estou trabalhando é melhor? Será que não tem uma melhor maneira de eu trabalhar? E tudo isso fica trabalhando aonde? Na nossa mente. É aí onde se instalam as nossas perguntas, as nossas dúvidas, e é daí que tem que vir as nossas respostas. Nós temos que ter discernimento e condições de equilíbrio para poder tomar as melhores decisões. O que fazer quando eu tenho as minhas dúvidas, quando eu gero a minha ansiedade, e como eu posso tornar isso para que eu possa voltar ao meu equilíbrio. Se eu não conseguir sozinha, a quem eu posso recorrer? No caso profissional, vocês têm o CORE e o conselho ativo, que eu conheço, porque nem todos os conselhos profissionais são assim. Quando tu tens um guarda-chuva que te protege, que se tu for buscar as informações, tu vai receber, e vai receber prontamente, tu vai ter pessoas que estão ali para te ouvir, para te dar suporte, isso é um asseio, isso é um bem-estar. Porque profissionalmente nós não conseguimos nos resolver sozinhos o tempo todo. Principalmente quando a gente tem uma legislação pesada em cima e princípios de ética e de conduta muito fortes, né? Quando a gente tem um conselho efetivo, isso muda tudo. E assim, ó, o que eu estou falando para vocês é porque esse é o mês de vocês e o CORE está muito empenhado em proporcionar para vocês também informações que dê suporte e reforce vocês para a atividade que vocês exercem. Então, as tecnologias mudaram, vocês se prepararam, estão aprendendo, porque vão continuar mudando. E vai favorecer? Vai favorecer. Vocês não precisam mais se
deslocar tanto, eu disse descolar e descolar também da cadeira, né? Vocês podem trabalhar com o cliente de vocês à distância, e aqueles que vocês já conhecem, vocês vão fazer as videoconferências, vão fazer contatos digitais, e vai facilitar a vida de vocês. E para que tudo isso aconteça e aconteça bem, a saúde continua sendo prioritária. Cuidar da saúde é essencial, porque é ela que vai dar para vocês as garantias que vocês vão em frente, que tem condições de manter uma vida saudável, não é? E vocês vão poder usufruir de tudo que lhes é oferecido nessa vida. Físico, mental, espiritual, olha essa natureza que nós temos e que a gente tem que cuidar, né? Olha os recursos que nos são oferecidos todos os dias. Os relacionamentos, será que vocês estão investindo nos relacionamentos? Os relacionamentos produzem bem-estar. Estudos feitos por 80 anos pesquisaram um grupo e no final dos 80 anos foram ver o que mantinha eles saudáveis e vivos, porque outros já tinham morrido. As boas amizades, os bons relacionamentos, os relacionamentos de sempre, relações organizadas, estáveis e que davam satisfação. Essas pessoas viveram mais e melhor e com mais saúde. Eu não entendo como é que tem pessoas que não dão valor à saúde. No meu entendimento, a saúde é o nosso bem maior. Com a minha área, eu posso garantir para vocês que depois de 50 anos profissionais, as pessoas estão nos procurando muito mais na área da saúde mental do que lá no início. E muito mais agora que a saúde mental foi desmistificada e desmitificada. Hoje todo mundo sabe que cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física, espiritual, da saúde financeira, de todas as saúdes. Mas a saúde mental seria a mola mestra de todas as saúdes. Tem gente que não acredita, mas prestem atenção. Cuidem muito da saúde mental. Vai fazer bem e vocês serão pessoas melhores. Nós temos algumas definições de alguns autores, mas para mim, quando nós cuidamos de nós mesmos, modificamos a nossa relação com o mundo e com os outros. Nós passamos a ser pessoas mais empáticas, mais resilientes, mais amorosas, mais cuidadosas. Nós passamos a ser pessoas melhor humoradas, mais disponíveis, um amor pela vida e pelos outros. Então, para mim, se tu não te cuida, se tu não cuida de ti mesmo, como é que tu vai cuidar dos outros? Eu sempre falo isso, né? Eu dificilmente adoeço, mas se eu adoeço, eu paro tudo, me cuido, para que eu possa voltar inteira. E é por isso que eu estou aqui falando com vocês hoje, com 50 anos profissionais, vividos, experimentados e cuidados. Outro conceito é que a saúde mental é uma parte integrante e essencial da saúde integral. E a Organização Mundial da Saúde afirma que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doenças ou enfermidades. É mais que a ausência de transtornos mentais ou deficiências. Porque, às vezes, aquela pessoa doente porque ela é autista, porque ela tem um TDAH, porque ela tem uma doença mental. Não, tem pessoas que têm, se tratam e não têm a sua saúde mental. Tem outras que não têm nada e não têm saúde mental. E a saúde mental é afetada em todas as idades. Hoje nós sabemos que tem crianças depressivas. E nós temos vários movimentos para cuidar da saúde mental, que eu não vou citar aqui porque a gente derivaria hoje, esse mês, é o mês da prevenção do suicídio, é da prevenção também da automutilação, que as crianças estão fazendo muito isso. E às vezes a gente tem isso na nossa casa e a gente não vê. E a gente precisa estar atento, porque isso sim são problemas de saúde mental. E não são assuntos proibidos. Aqui em Porto Alegre, a gente tem um movimento municipal, onde em todas as frentes de comunicação nós temos chamadas sobre esse assunto, porque é importante que todos nós nos engajemos nessas campanhas. Eu faço parte disso, e eu aconselho que todos façamos, porque isso são movimentos sociais pelo bem-estar da saúde mental na população e na nossa.
Equilíbrio, harmonia, estabilidade e solidez. Pensem numa balança. O equilíbrio é quando os dois pratos estão na mesma linha, né? É o estado daquilo que se distribui de maneira proporcional. A expressão pôr em equilíbrio significa igualar, nivelar, contrabalançar, colocar as coisas num estado de não deambulação, de equilíbrio, de alinhamento, de sensação de estar bem. Manter-se em equilíbrio significa sustentar-se, aguentar-se. Eu tinha um conhecido que era cirurgião plástico já falecido e ele dizia: coloca-te sobre os teus ombros e vai, ou seja, sustenta-te, porque é tu mesmo que tem que te carregar. Não podemos transferir essa responsabilidade para outras pessoas. A nossa saúde mental e a nossa saúde é nossa, e nós devemos cuidar. Mas como responsáveis pelos outros que nos acompanham, seja família, colegas, amigos, nós também devemos dar sustentação e suporte para que eles também busquem o próprio equilíbrio. Nós somos corresponsáveis com os outros, mas somos responsáveis, absolutamente responsáveis com a nossa saúde. E no sentido figurado, equilíbrio significa prudência, moderação, comedimento, domínio de si mesmo. Quando é que a gente diz que uma pessoa é equilibrada? Quando ela tem, né, um domínio das suas próprias emoções, quando ela cuida bem da sua saúde, quando ela se relaciona bem com as outras pessoas, e, em geral, a gente costuma dizer, essa pessoa é do bem. O que significa ser do bem? Se cuidar bem, fazer o bem, e fazer o bem, às vezes, sem olhar a quem, né? Mas o primeiro princípio é quem gosta de mim sou eu. Como é que os outros vão gostar se eu não me gosto, se eu não me cuido? Você se cuida? Como é que está a saúde de vocês integral? Vocês se alimentam bem? De novo eu vou perguntar. Vocês fazem exercícios? E de novo eu vou perguntar. Vocês se hidratam bem? Vocês sabem respirar? Como é que está o sono de vocês? Como é que está a vida de vocês? Bem-estar. Aí a gente tem uma imagem, né, que mostra as pessoas se alimentando bem, fazendo, meditando, todos juntos numa família, né, os outros em atividades de lazer, os outros fazendo exercício. Enfim, ali aparece a árvore da vida. Eu tenho uma aqui, ó, para eu me lembrar que a minha vida me pertence, né? E que eu tenho que cuidar dela. Então, bem-estar é um conjunto de práticas que engloba uma boa nutrição, atividade física, bons relacionamentos interpessoais, familiares e sociais, além do controle do estresse. E, pessoal, e eu acho que algumas pessoas têm, mas eu não tenho, acho que vocês também não, sangue de barata, como a gente diz, ou a gente se estressa. A gente vive no mundo estressante. E nos últimos anos, agora, nesses últimos 2, que ainda estamos tentando sair desse processo de pandemia, o estresse foi uma permanente nas nossas vidas. Será que a gente consegue controlar? Consegue. E se não consegue, tem que buscar ajuda. E sem puxar brasa para o meu assado, procurem terapia quando o desconforto mental e psicológico for maior do que tu pode suportar. Não pensa que vai passar naturalmente se tu não fizer nada. Não pensa que vai passar se tu só falar com os amigos. Porque tem muita implicação em toda a tua estrutura psíquica e até física, precisando ter suporte de profissionais especialistas na área. Não tenha vergonha, procure. Se vocês ultrapassaram o limite do controle que vocês sempre tiveram sobre o estresse, sobre a ansiedade, procurem ajuda, antes que seja tarde. Antes que esse mal-estar, esse desconforto atinja o organismo de vocês de forma mais violenta. Cuidado. Não tenham vergonha. Façam o que tem que fazer. Busquem ajuda. O bem-estar, eu gosto muito dessas imagens, né? São meias, como é que eu diria para vocês, são orientais mais do que ocidentais, buscar o equilíbrio, fazer essas montagens desses movimentos e a gente vê isso muito na natureza. Quando a gente olha aquelas montanhas
que tu consegue identificar imagens, como é que aquilo se colocou ali? Como é que aquilo pode estar equilibrado? Quando tu tem um pico, em cima do pico tem uma pedra que parece que vai cair a qualquer momento e está lá há milênios de anos. Como é que isso se estabeleceu? A natureza nos dá exemplo todos os dias. É só a gente olhar e ver. Por que nós não podemos fazer isso conosco? O que nos impede de nos colocarmos de pé? E eu sempre coloco, o homem, quando fica de pé, fica tudo em ordem. Corpo, cabeça, mente, né? Por que a cabeça está acima do corpo? Porque é ela que pensa, é ela que decide. E ela, que bem cuidada, produz o bem-estar mental que organiza todo o teu organismo. E claro que quem acredita no espiritual acima de nós. Dentro dos nossos corações, das nossas mentes, mas acima de nós. E uma das coisas que mais afeta a nossa saúde mental são as nossas emoções. Amor, amizade, ódio, rancor, ressentimento. Será que isso nos afeta? Será que isso nos faz mal? Será que isso nos adoece? Tem os sentimentos que curam e tem os sentimentos que adoecem. Como é que vocês lidam com isso? Como é que está a vida de vocês nesse sentido? Vocês têm mais amor para dar ou mais rancor para cobrar? Ou mais ressentimento? Vocês se sentem vítimas da vida ou protagonistas do universo? As escolhas são de vocês. Cada um tem o direito de escolher o que é melhor para si. Mas o que eu posso dizer para vocês? Escolham sempre o melhor. O que for melhor para vocês, para aqueles que estão ao entorno de vocês, para a humanidade, para a natureza, para todos nós. Isso estabelece um equilíbrio e um bem-estar. Então, pode-se dizer assim que bem-estar significa a saúde no seu sentido mais amplo, de maneira ativa e em todos os seus aspectos. E agora não tem como a gente não falar nisso, né, pessoal? A pandemia não acabou. Todos os movimentos que se fez ainda não nos dá garantias. Pessoas vacinadas continuam pegando o Covid, pessoas saudáveis continuam, tem pessoas que têm reincidivas. Então, nós precisamos continuar tendo todos os cuidados que nós sempre tivemos com a nossa saúde. Com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, com o nosso dia a dia, com o nosso ambiente de trabalho, com o nosso ambiente familiar, com o nosso ambiente social. Eu vejo agora que a maioria das pessoas já carrega álcool gel ou na bolsa, ou no bolso, ou no carro. Chega em casa, a primeira coisa que faz, tira o sapato, lava as mãos com álcool gel. Ou vai para a torneira lavar as mãos. Então, na prevenção do coronavírus, pense na saúde de todos, porque, afinal de contas, uma mão lava a outra. Não é? E as duas lavam o rosto, lavam o corpo, né? E se nós nos dermos as mãos, podemos fazer muito mais, porque juntos nós somos mais fortes. Vocês podem acreditar nisso. E o CORE congrega todos vocês. Vocês são uma massa que tem poder. Uma massa poderosa de profissionais que sempre existiram. Foram os primeiros que surgiram. Não sei como é que se chamava, acho que era mascates, mas os mascates foram os primeiros que saíram fazer as vendas que hoje vocês fazem, representantes comerciais. Hoje tem um sindicato, antes não tinha, era cada um por si, né? Mas se nós nos dermos as mãos, nós somos uma força muito poderosa. E vocês estão de mãos dadas aqui com o CORE. Eu estou falando assim porque eu tenho um apreço muito especial pelo CORE, pelas políticas internas com os seus colaboradores internos e externos. É uma das empresas mais, que eu poderia dizer assim, que eu encontro como consultora, mais alinhada com o bem-estar e a saúde dos seus funcionários e dos seus colaboradores. Muito bom estar falando com vocês aqui, eu poderia estar falando de outra maneira, falando de autores e outras coisas, mas eu estou falando do que nós fazemos e como nós fazemos. Aqui no CORE nós temos feito um trabalho intensivo de manter as pessoas alinhadas, bem e com boa saúde. E isso eu sou testemunha. Pessoal, eu não sei se para vocês ganha sentido tudo que eu falei aqui, mas eu queria dizer para vocês que é muito importante estar com vocês. Cuidem da saúde mental. Não tem nada mais importante para a nossa vida que a nossa saúde. Como eu falei antes,
Nenhum tesouro da terra nos dá mais do que a nossa saúde. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós somos responsáveis por nós mesmos, mas também somos uns pelos outros. E eu me sinto assim. Trazer para vocês essas reflexões e esses pensamentos e essas situações, eu acho que faz parte da minha profissão, faz parte do meu compromisso social e faz parte da minha ética. O que eu posso dizer para vocês é que nunca, nesses 50 anos, eu trabalhei tanto com a saúde mental. Eu nunca atendi tantas pessoas necessitando de suporte. Por isso eu coloco para vocês, mais uma vez, busquem ajuda se vocês não estiverem bem. Usufruam da vida se vocês estiverem bem e cuidem bem da saúde, porque é isso que conta ao final de tudo e ao final de todos. Nós vamos nos ajudando, nós vamos aprendendo e nós vamos sobrevivendo cada vez com mais qualidade de vida, mais bem-estar e um melhor equilíbrio nas coisas que nós fazemos, no que nós somos, com quem nós convivemos e atingindo as nossas metas e objetivos pessoais. Não tenho muito mais tempo, mas ainda quero reforçar. Cuidem dos vínculos, cuidem dos relacionamentos, cuidem das pessoas com as quais vocês convivem e que dão sentido à vida de vocês. Em todos os ambientes. Em casa. Como é que é o relacionamento de vocês com os pais, com os cônjuges, com os filhos, com os pais? Pessoal, nós temos sofrimento em todas as idades. Os idosos, hoje em dia, estão passando por situações bem críticas em termos de saúde. E como é que isso está sendo tratado? Principalmente a saúde mental. Olha as doenças neurológicas que estão surgindo. Quem cuida dessas pessoas? Vocês têm essas pessoas na família? Sejam generosos. Vocês têm crianças na família? Sejam amorosos e educadores. Como é que é a convivência de vocês com os adultos? Tratem como vocês gostariam de ser tratados. Isso é saúde mental. E o que eu desejo para vocês? Um mês que seja de muitas trocas e aprendizados, de boas vendas e bons negócios, que as metas todas de vocês sejam atingidas, porque isso também contribui para a saúde mental. E queria agradecer para vocês, poder estar com vocês hoje aqui, dizer que é um privilégio poder compartilhar o que eu sei com pessoas que fazem o que vocês fazem e que contribuem para o futuro desse país e das futuras gerações. Muito obrigada.